Muito bem, pessoal. Então, hoje iniciamos o assunto eletroquímica, tá? É importante que você saiba disso. Estamos dentro de eletroquímica, tudo agora é eletroquímica. E que nós vamos aprender dentro da eletroquímica, primeiramente, como que funciona uma pilha, né? Então, a grande ideia do funcionamento de uma pilha. Começa do dia a dia que nós temos em casa, não é? E os primórdios de quando que foi iniciado a invenção, né, do conceito de pilhas, ok? Coloquei duas figurinhas aqui ao lado, só para contar um pouco da história, que eu acho bacana que vocês tenham uma ideia, né? Então, mais ou menos no final do século XVIII, gente, um médico chamado Luigi Galvani, muito famoso, inclusive, para a história da pilha, principalmente, não é? Ele estava tendo uma experiência na qual ele estava dissecando pernas de uma rã. Ele mexia com isso, queria saber a musculatura e tudo mais, não é? E ele percebeu, a rã estava morta, evidentemente, estava dissecando a rã. Só que sem querer, como muito acontece na ciência, ele percebeu que na hora que esses dois bisturis formados por metais diferentes tocavam um no outro, causava uma contração na perna da rã de tal maneira que a rã movimentava a própria perna. A rã morta tinha uma contração muscular com o contato desses dois metais e a rã, consequentemente, deslocava a sua perna. Então isso causou uma intriga, Intrigou muito a Galvani, né? Ué, o que será que está acontecendo? Então, a descoberta foi dele, mas a conclusão que ele deu que não foi muito bacana para nós hoje, né? Por quê? Porque na época ele achou que fosse uma espécie de uma eletricidade animal, que todo animal tem e que ele simplesmente acabou descobrindo essa eletricidade, né? O tempo passando, entra em contato uma outra pessoa muito famosa para a época também, que é Alessandro Volta, um cientista, na qual ele entende que, na verdade, o que aconteceu aqui foram que dois metais em contato um com o outro, teve uma transferência de elétrons, um metal transferiu elétrons para o outro, com isso originou uma corrente elétrica e aí teve uma formação de uma energia elétrica ali, não é? Então, ele pensando dessa maneira, construiu uma pilha na qual ele colocou vários discos de metais intercalados, né? Discos de prata, discos de cobre, um com o outro várias vezes, para que um pudesse transferir elétrons para o outro e assim produzir energia elétrica. Então, essa talvez seja a primeira pilha para valer que você tem conhecimento, né? De quando se sabia o que estava fazendo, né? O tempo foi passando, pessoal, e aí nós chegamos em John Friedrich Daniell, que aperfeiçoou a pilha de Volta e pôde fazer uma explicação melhor do que de fato estava acontecendo, ok? Então, eu quero que vocês já pensem aí. Pilhas, o que é uma pilha? Nada mais é do que um objeto que transforma a energia vinda de uma reação espontânea, quer dizer que ela acontece naturalmente, de oxirredução em energia elétrica. Então, essa é a definição de pilhas, pessoal. Um objeto que transforma a energia química, né, que vem de uma reação, porque não se esqueça, reação de oxirredução tem transferência de elétrons. Então, se eu puder aproveitar essa transferência de elétrons, eu produzo energia elétrica, não é? E vai produzir, então, energia dessa forma. O que é importantíssimo para você que vai montar o conceito para valer a partir de agora, pessoal? Falou de montar uma pilha, eu preciso dessas três coisas. Essas três coisas são essenciais. Que eu tenha dois metais em soluções salinas, você vai perceber porque a solução salina tem que ter íon para conseguir conduzir a corrente elétrica, não é? Um fio condutor entre eles, evidentemente tem que ter um fio entre os dois metais para que haja essa transferência, e uma ponte salina entre as soluções. Pessoal, com essas três coisas a gente consegue fazer uma pilha até ao vivo, com certeza, não é? O que eu peço a vocês? É a hora do desenho, então, não tem como, é muito importante que tenha esse desenho no seu caderno, veja que é um desenho bem simples, né? Vamos lá, vou ajudar. Ó. É um metal imerso num copo, um outro metal imerso num outro copo. O que tem nesses dois copos? Uma solução salina, tem um sal. Normalmente, pessoal, o sal que eu uso aqui, ele tem o mesmo metal da barra. Então não é zinco, então eu vou usar um sal que tenha zinco. Aqui no meu exemplo, sulfato de zinco. Aqui não é cobre, então eu vou usar um sal que tenha sulfato, que tenha cobre. Usei o sulfato de cobre, não é? Uma lâmpada e um fio condutor entre eles. Está quase pronto. Aí tem um caninho aqui, um tubinho, como se fosse um canudinho, né? Entre as duas soluções, que é a nossa ponte salina. Reconheceu o desenho, então, pessoal? Zinco numa solução, cobre numa solução, fio condutor com uma lâmpada, para ver se deu certo a experiência, e uma ponte salina com outro sal, que aqui eu usei KCl, mas pode ser uma série de sais diferentes, tá certo? Gente, então dá para começar, pessoal. Uma ideia que é primordial no assunto pilhas é que você saiba que quando eu coloco dois metais em contato, que estejam ambos em soluções, um transfere elétrons para o outro. Sempre. A gente sabe que metal tem tendência a perder elétrons, mas dois em contato, um tem mais tendência do que o outro.
Com o tempo, nós veremos que existe uma explicação quem tem mais e quem tem menos tendência. No entanto, Daniel não sabia. Eu quero que vocês saibam que experimentalmente descobriu-se que quem doa elétrons é o zinco, quando eu coloco em contato com o cobre, e não o contrário. A gente vai usar muito isso daqui hoje, tá? O zinco transfere elétrons para o cobre e não ao contrário. É o zinco que manda, o cobre que recebe. Se for uma outra pilha que não seja zinco e cobre, eu vou ter que descobrir pelo texto ou pelo próprio desenho quem é que doa para quem. Tá bom? Então vamos lá, vamos entender. Aqui é a placa de zinco, aqui é a placa de cobre. Pessoal, experimentalmente, você não tem que decorar. O que o zinco faz? Ele começa a mandar espontaneamente elétrons lá para o cobre. Então, essas flechinhas, na verdade, estão indicando um fluxo de elétrons que sai do zinco e vai para o cobre. Então, perceba claramente que eu estou tendo elétrons perdidos pelo zinco e elétrons recebidos pelo cobre. Sabe o que começa a acontecer? A placa de cobre começa a ficar cheia de elétrons, evidentemente, porque esses elétrons estão sendo provenientes da placa de zinco. Tá? O que nós faremos agora, pessoal? Vamos escrever quimicamente o que aconteceu aqui. Então, vocês concordam que o zinco perdeu elétrons? Ó? O zinco perdeu. Vamos escrever isso, gente, vamos. O zinco, a hora que perde elétrons, olha só, vou colocar uma flechinha, perder. Só que cada metal, pessoal, perde a sua própria quantidade de elétrons. Tem átomos que perdem 3, tem átomos que perdem 1, tem átomos que perdem 2. O zinco, nós já vimos, ele tem carga 2+. Quer dizer, portanto, que o zinco tem sempre tendência a perder 2 elétrons de uma vez. Só que aí é a aula passada, a aula de oxidação. Ó. A hora que um átomo perde elétrons, ele se transforma num íon positivo, não é? Porque ele perdeu elétrons. Então, ele se transforma no íon zinco 2+. Veja, por favor, gente, eu vou colocar de propósito o estado físico para ficar mais claro. O zinco é sólido, é um metal sólido. Ficou bem feio o meu S aqui, mas você sabe que é um S pequenininho. A hora que ele se transforma num íon, ele não é mais sólido, ele não está mais na barra. Íon está presente na solução. Então, se eu quero que vocês comecem a reparar, esse íon zinco não vai ficar na barra. Ele vai mergulhar para onde? Para a solução. Por favor, aqui está AQ, tá? AQ de aquoso. Então, cada átomo de zinco que está aqui perde 2 elétrons. No que ele se transforma? Em zinco 2+. Mas, Alexandre, já tem zinco 2+ aqui, exato. Mas agora, zincos que estão na barra vão passar a ir para a solução também. Então, claramente, gente, a barra de zinco ela começa a perder matéria, porque ela começa a se transformar em íon zinco 2+. Sabe o que significa isso, pessoal? Que com o tempo, você vai perceber em vídeos depois, claramente, a barra do zinco ela começa a diminuir de tamanho. Então, claramente, ela vai tendo uma corrosão, ela vai ficando corroída, porque o zinco que estava na barra passa a ir para a solução agora. Tá certo? Vamos escrever o que aconteceu então? Ó, vamos lá para alguns termos químicos. Primeiro, o que é isso? Isso que aconteceu, gente, não é uma novidade, você já sabe. É uma reação chamada de oxidação. Vamos colocar oxidação, né? Aconteceu uma oxidação do zinco, perfeito. Novidade, gente. O que eu vou falar para vocês agora não vale só para pilhas, e sim para qualquer parte da eletroquímica. Toda vez que acontecer uma oxidação, você chama de ânodo. É o nome que se dá. Que até eu passo uma dica a todos, que é a palavra CRAL. Daqui a pouco eu vou explicar a vocês por que é legal guardar a palavra CRAL, tá? Mas ânodo, por enquanto, é apenas um nome que se dá a toda a região que acontece oxidação numa pilha. Aconteceu uma oxidação, eu chamo de ânodo, tá? Outra coisa, vocês já viram que a pilha do dia a dia tem polos? Polo negativo e polo positivo? Então, ânodo lembra ânion. Para te ajudar a lembrar que o polo, com certeza, é polo negativo. Então, sempre o ânodo é polo negativo numa pilha. Opa. E uma última coisa, que claramente o desenho mostra a vocês, a placa do metal que está no ânodo, com o tempo, vai diminuindo de tamanho. A massa diminui, portanto. Certo, pessoal? Vamos revisar? Oxidou porque perdeu elétrons. Quem oxida chama-se ânodo. Ânodo é polo negativo, a massa diminui. Perfeito. Vamos para o outro lado da história, gente. O que acontece do outro lado, literalmente? Vocês concordam que está começando a ter um monte de elétrons aqui agora? De quem que vieram esses elétrons mesmo? Do zinco. Quem que na solução aqui está precisando de elétrons para se estabilizar, hein, gente? O cobre ou o sulfato? Vamos pensar para não decorar, ó. Cobre 2+, está com falta de elétrons. SO4, elétrons, está com excesso. Pô, quem está precisando é o cobre 2+. Legal. Então, o cobre 2+, que está na solução, atenção, vou colocar cuoso justamente por causa disso. O cobre 2+, que está na solução,
Como ele está precisando de 2 elétrons, o que ele vai fazer? Ele vai lá na placa buscar, gente. Isso. Todos os cobre 2+ da solução vão lá para a placa buscar. Com isso, eles vão ganhar 2 elétrons que estão na barra e, consequentemente, transformar-se em cobre zero, cobre metálico, porque ele ganhou elétron. Só que o cobre metálico é sólido. Sabe o que significa isso, gente? Eu já tinha cobre na barra. Agora está chegando mais cobre chegando na barra. O que vai com certeza significar isso? Que essa placa do cátodo, com certeza, com o tempo ela vai aumentando de tamanho. Exatamente ao contrário, gente. Então pode pensar assim, são 2 situações ao contrário, literalmente. Logo, o que a gente pode escrever aí? Aconteceu uma redução, não é isso? Aconteceu uma redução. Toda redução acontece no cátodo. Agora eu posso falar a vocês o CRAL. O CRAL é uma dica, pessoal, para você guardar. Cátodo redução, ânodo oxidação. Cátodo reduz, ânodo oxida. Cátodo, lembra cátion para lembrar que é polo positivo. E claramente a massa com o tempo aumenta de tamanho. Sucesso ou não, pessoal? Já foi 90% da explicação das pilhas, ok? Vamos para os outros 10%. Repare por enquanto, então, que está passando elétrons de lá para cá, não é? Só que para eu fechar um circuito e originar uma corrente elétrica, eu tenho que ter transferência aqui também de elétrons. E como é que vai acontecer isso, gente? Vamos lá sem decorar. Repare que com o tempo, eu já tinha zinco e tinha SO4. Só que está chegando mais zinco. Se está chegando mais zinco, gente, você vai concordar comigo que deste lado esquerdo está com excesso de cargas positivas. Por que está com excesso de cargas positivas? Porque eu já tinha um zinco e um SO4 numa proporção e está vindo mais zinco. Então está aumentando muito a quantidade de zinco. Já do outro lado, repare, a proporção era de 1 para 1. Eu tinha um cobre e um SO4. Um de cada. O que o cobre está fazendo? Ele está indo embora. Ele está indo para a barra. Consequentemente, quem vai ficar em excesso é esse que é o negativo. Então, repare claramente que eu tenho um positivo em excesso de um lado, um negativo em excesso do outro. Só que eles estão interligados, gente. Se eles estão interligados, o que naturalmente a ponte salina vai fazer? Ela tem um sal lá dentro, que para neutralizar essa ideia de mais e menos, olha o que ela vai fazer. Você sabe que todo sal tem uma parte positiva e uma parte negativa. Como aqui está com excesso de partes positivas, ela transfere para cá a parte negativa, que no meu exemplo aqui é o Cl-, né? Poderia ser outro. Enquanto que do outro lado, como aqui está com excesso de cargas positivas, negativas, ela transfere as cargas positivas. É isso. A ponte salina, portanto, ela apenas transfere os íons opostos, né? Onde tem muito mais, ela manda menos. Onde tem muito menos, ela manda mais, de forma a neutralizar. Pode colocar exatamente isso, inclusive, pessoal. A função da ponte salina é para manter ou estabelecer a eletroneutralidade das soluções. Fazendo isso, você tem um fluxo de íons dentro da ponte salina. Fluxo de íons, na verdade, eu vou ter também um fluxo de elétrons. Então, olha que bacana, gente. Eu tenho elétrons passando por cima e íons passando por baixo, tá? O K+ vai para cá, o Cl- vai para lá. Com isso, você fechou um circuito. Fechando um circuito, originou uma corrente elétrica. Originando uma corrente elétrica, acabamos de produzir energia elétrica em laboratório, gente. Aí a lâmpada acende. Sucesso ou não? Isso é uma pilha funcionando, tá bom? Aí 2 coisinhas finais, pessoal. Uma delas, que eu vou colocar já, porque eu sei que é muito comum ser cobrado. É a reação global. É muito comum pedir reação global numa aula de pilhas, tá? Você vai se basear num princípio básico que nós já vimos, inclusive, que é aquele assim, ó. O número de elétrons doados tem que ser sempre igual ao número de elétrons recebidos. Lembra aquela ideia de que não tem como um cara perder 13 e outro ganhar 5? Isso não existe. Então, sempre um cuidado com isso aqui. O número de elétrons doados tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Tá? E se não tiver igual, você tem que fazer ficar. Como? Balanceando. Ok? Então, isso aqui é a lógica que eu sempre tenho que fazer na hora que eu for estabelecer a reação global. O número doados é igual ao número de recebidos. Como assim, Alexandre? Pessoal, vocês concordam que de reações químicas mesmo, na pilha aconteceram 2. Só 2 reações. A de oxidação e a de redução. Então você vai copiar e colar, literalmente. Ó. Copia e cola. Reação de oxi e reação de Red.
Reação de óxido e reação de Red. Qual é a reação de oxidação? Deixa eu ver. Zinco, não precisa pôr o estado físico agora, tá? Zinco, liberando 2 elétrons, zinco, liberando 2 elétrons e se transformando em zinco 2+. E se transformando em zinco 2+, né? Agora, qual foi a reação de redução? Deixa eu ver, tá aqui, ó. Cobre 2+, cobre 2+, recebeu 2 elétrons, cobre 2+, recebeu 2 elétrons e, consequentemente, se transformou em cobre. Pessoal, tá vendo que o número de elétrons doados está sendo exatamente igual ao número de elétrons recebidos? 2 e 2, ó. E se não tivesse igual, você balancearia para ficar igual, tá? Como eles estão exatamente no mesmo valor, a hora que eu somo a equação de cima com a equação de baixo, eu corto. Cortando, resposta final, a reação global dessa pilha ficou zinco mais Cu2+, zinco mais Cu2+, virando Zn2+, virando Zn2+, mais Cu. Sucesso ou não? Essa equação global pega todo o conceito que nós vimos, gente. Porque, de fato, o zinco oxidou, virando zinco 2+, e o cobre reduziu, de cobre 2+, virando Cu. Tá certo, gente? E uma última coisa, para liberar o vídeo e vocês poderem copiar aí, pessoal, é que existe uma simplificação desse processo, que é a chamada notação padrão, tá? Ou representação da pilha, que é como se fosse um resumo. Como se fosse um resumo, tá? Nesse resumo, você vai sempre partir do seguinte princípio, ó. Você vai colocar, primeiramente, o que acontece no ânodo, colocar 2 barrinhas e o que acontece no cátodo. Como assim? Vou explicar, ó. Isso é o que simboliza a pilha, tá? O que aconteceu no ânodo, 2 barrinhas, o que aconteceu no cátodo. Como assim? Pessoal, o que aconteceu no ânodo mesmo? No ânodo, zinco virou zinco 2+, porque perdeu elétron. Então é bem uma simplificação mesmo. Você vem aqui e faz assim, ó, Zn, põe uma barrinha só, Zn2+, para que você possa ler assim, ó, ah, o zinco oxidou a zinco 2+, perfeito. Essas 2 barrinhas indicam que há, na verdade, a presença de uma ponte salina, tá? É uma simbologia para ponte salina também, ok? Ponte salina. E coloca o que aconteceu no cátodo. Atenção que o cátodo não é Cu virando Cu2+, é o contrário. É Cu2+ virando Cu. Gente, com isso, sucesso. Tudo que nós temos que falar de pilhas, esse começo de matéria, acaba aqui. Reação global, representação, o desenho, não é? E aí, tenham no caderno isso aí, por favor, para que nós possamos fazer exercícios e tirar dúvidas já já. Tá certo, pessoal? Até daqui a pouco, então.